Dia 28 de julho, Dia Mundial de Combate à Hepatite C. Estamos falando sobre a doença hoje aqui no Espaço Online com o Dr. Evaldo Stanislau Afonso de Araújo, médico do Hospital das Clínicas, ele é infectologista do HC da Faculdade de Medicina da USP. A gente já começa, doutor, nós somos às ruas de São Paulo, perguntar para as pessoas se elas sabem como é que se contrai a doença. E eu gostaria que o senhor acompanhasse as respostas. Vamos lá. Olha, eu conheço muito pouco sobre a hepatite, como pode ser contraída. Não sei dizer. Não tenho ideia. Hepatite C é pelo sangue, ou então pelo sangue, por contato com outra pessoa via sexual, provavelmente. A hepatite C é ou por transfusão de sangue, contato sexual, é sangue e contato sexual. Bom, a hepatite C ela pode ser contraída através de agulhas não esterilizadas, pessoa se fizer piercing, por transplante de órgãos. E aí, doutor? Gostaria que o senhor comentasse, as pessoas estão certas ou não? Parcialmente corretas, né? Inicialmente, deixar muito claro para todo mundo, a hepatite C é uma doença transmitida por sangue contaminado. Sangue. Então, qualquer contato com um objeto que tenha sangue ou com a transfusão do sangue contaminado, ela transmite o vírus da hepatite C. Eu vi ali algumas pessoas falando muito enfaticamente na relação sexual como uma maneira de se contrair a hepatite C. Isso é um mito que a gente tem que combater, até porque eu evito muitas separações de casais. Eu recebo muito marido com hepatite C, a mulher do lado com a cara amarrada ou vice-versa. E aí eu explico, não é uma doença sexualmente transmissível. A hepatite C é uma doença transmitida por sangue. É possível pegar a hepatite C numa relação sexual? É possível pegar uma mulher grávida, transmitir para o seu filho que ela está gerando no momento do parto? Sim, é possível. Entretanto, isso não é relevante, isso não é importante na cadeia epidemiológica da infecção. Porque para que isso ocorra, normalmente a gente tem que ter uma série de fatores. Na relação sexual, por exemplo, a presença de uma ferida genital, de uma doença sexualmente transmissível, favorecendo o contato com o sangue. Então a gente volta para o sangue. Na questão da transmissão da mulher grávida para a criança, a coinfecção com HIV. Então é um cofator para que aumente a chance da transmissão, né? Então vamos isolar a transmissão, que é realmente importante, no sangue contaminado. E aí a gente tem que também traçar, abrir uma chave, né, que é como se pegava a hepatite C e como se pega a hepatite C hoje, né? Como é que se pegava a hepatite C? O vírus da hepatite C ele foi descoberto, você tem ideia quando? Não tenho ideia, doutor. Em 1989. Puxa. Portanto, a descoberta... Agora. Exato. A descoberta do vírus da hepatite C é muito recente. E os primeiros exames para detecção do vírus foram disponibilizados a partir de 1990. E a obrigatoriedade da triagem de pessoas que doam sangue para identificação da infecção pelo vírus da hepatite C começou no Brasil e no mundo, de uma maneira geral, a partir de 1992, 93. Portanto, todas as pessoas que receberam sangue ou derivados do sangue até o início dos anos 90 têm risco de ter pego hepatite C. Então, aí vem aquela questão do idoso que a gente já falava. Quantas e quantas pessoas que hoje têm 60 anos de idade, 70 anos de idade, 50 e poucos anos de idade, que quando jovens sofreram uma cirurgia, tiveram um trabalho de parto que foi complicado, alguma outra doença, e tomaram transfusão de sangue e adquiriram hepatite C, sem saber. Culpa do banco de sangue? Culpa de ninguém. Não tinha como diagnosticar a infecção. Então, como se pegava hepatite C? Transfusão de sangue ou derivados até o início dos anos 90. Mais ou menos 1/3 das pessoas infectadas no Brasil pegaram hepatite C desta maneira. O outro terço que pegou hepatite C pegou através do uso de drogas ou substâncias injetáveis compartilhando objetos. E também a droga inalatória, né? Aquele canudo que é utilizado pelos usuários de cocaína inalatória, ele leva a um ferimento no nariz. E esse ferimento no nariz, ele sangra e o compartilhamento daquele canudo contaminado com sangue, ele vai disseminar o vírus, então, mesmo em pessoas que estão utilizando drogas aspiradas. Então, transfusão de sangue, uso de drogas injetáveis ou inaladas e substâncias injetáveis compartilhando. Eu digo isso porque era muito comum, na época dos anos 60, 70, as pessoas iam jogar futebol, por exemplo, ou iam trabalhar em turno, coisa semelhante, e tomavam glicose, glucoenergan,
complexos vitamínicos na farmácia. Então elas não usaram uma substância ilícita, mas elas muitas vezes compartilharam. As pessoas com poder aquisitivo baixo, meio Durangos Kids, né? Eles iam na farmácia, iam um amigo, 2 amigos, 3 amigos e cada um tomava um pouquinho. Eles compartilhavam a mesma seringa usando o glucoenergan ou outros energéticos. Isso era muito comum no futebol de várzea, em times de futebol de mais baixa qualificação. E, por fim, a transmissão inaparente. Então, nós temos 1/3 por sangue, 1/3 por uso de drogas e a transmissão inaparente. Onde entra a transmissão inaparente? Em tudo que envolve sangue, desde a saúde até a estética. Então, as pessoas que fizeram tratamento odontológico, principalmente nessas clínicas populares, mas até em consultórios de dentistas mais renomados, mas que eram não cuidadosos com seu instrumental, não esterilizavam seu instrumental. Exames endoscópicos. Ainda outro dia eu li aqui no jornal de grande circulação uma clínica pública de endoscopia onde o número de exames era incompatível com o tempo necessário para esterilizar os equipamentos. Então, ainda hoje, infelizmente, a transmissão por procedimentos médicos, procedimentos infiltrativos, então você fazer uma biópsia, qualquer coisa que corte, opere com material não descartável. Antigamente, seringas que os farmacêuticos utilizavam, seringas de vidro, agulhas de metais, que eram reaproveitados, que não eram esterilizados. Então, antigamente, a gente pegava a hepatite C dessa maneira. Hoje, nós lidamos com esse passivo, o enorme contingente de pessoas infectadas, os milhões de pessoas infectadas adquiriram dessa maneira. Daqui para frente, onde é que a hepatite C ela vai se transmitir? Exatamente nas pessoas que ainda mantêm um comportamento marginal no sentido de utilizarem drogas, estarem morando na rua numa condição social muito ruim, pessoas que estão institucionalizadas em cadeias ou outro tipo de instituição para menores infratores e por aí afora. Então é muito importante para prevenir hepatite C. Não existe vacina que previne hepatite C ainda. Então a ação é controlar banco de sangue, o que já é feito, vigilância sanitária para evitar que os estabelecimentos de estética, manicure, tatuagem, piercing, consultórios médicos odontológicos, hospitais, eles tenham quebras nos seus protocolos de esterilização e aí então a gente vai conseguir combater a hepatite. É verdade que o vírus da hepatite C é mais resistente até do que o vírus da AIDS, no sentido de contaminação até pela manicure, né? Parece que eu li, acho que outro dia, falando que justamente isso, o vírus da AIDS em contato com oxigênio, ele é muito mais frágil do que o vírus da hepatite. Isso procede, doutor? Não dá para a gente dar chance para o azar. Existe o seguinte, depende da temperatura ambiente, depende da quantidade de sangue que vai fazer com que esse vírus permaneça viável ou não, né? Mas o vírus ele pode ficar desde poucos minutos até horas ou até mais que um dia viável em um instrumental contaminado. Então, não dá para a gente brincar, não tem pouco ou menos contagioso. Ele é altamente contagioso por sangue e todo instrumental, mesmo de uma manicure, precisa ser bem esterilizado. Bom, gostaria que o senhor falasse, a gente está terminando o nosso tempo, sobre as complicações, principais complicações, só deixasse uma mensagem também aqui nesse Dia Mundial de Combate à Hepatite C, que será celebrado no próximo dia 28 de julho, em relação justamente a diagnóstico precoce, exames de rotina que as pessoas devem fazer para se atentar a essa doença. Bom, eu acho que a primeira missão que a gente tem em relação à hepatite C é divulgar a hepatite C. E é necessário que a gente dê a cara da hepatite C. Quando a gente pensa em algumas doenças, a gente pensa, por exemplo, na doença do coração, em pessoas que estão obesas, que fumam, que são estressadas. Quando a gente fala em hepatite C, não tem uma cara definida. E a gente tem aprendido ao longo dos anos que quem tem hepatite C são habitualmente as pessoas mais expostas ao longo da vida. Então, pessoas de meia idade para frente e que tomaram transfusão de sangue ou foram contaminadas de maneira inaparente, portanto, que não se sentem sob risco de ter hepatite C. Então, qual é a cara da hepatite C hoje? A maioria dos pacientes são pessoas com mais de 40 anos e que não têm um comportamento de risco identificável. Baseado nisso, eu recomendaria hoje que todo brasileiro com mais de 40 anos de idade procure o seu médico, faça uma sorologia para hepatite C. Essa é a única maneira de descobrir a doença, ela não traz sintomas clínicos. Quando traz um sintoma, às vezes é só um cansaço, uma coisa muito inespecífica. Os exames de rotina, eles enganam, eles não detectam o vírus da hepatite C. Alguns médicos até se equivocam, achando que pedindo um exame de rotina vai ser possível e não é. E uma vez diagnosticada,
procurar um especialista, um centro médico onde ela possa ser acompanhada, porque o tratamento precoce, o monitoramento adequado evita que essa pessoa desenvolva um câncer de fígado, a cirrose hepática e todas as complicações da cirrose hepática, que são extremamente dolorosas, extremamente complexas e que trazem uma perda de qualidade de vida muito grande ao paciente. E, por fim, uma mensagem de esperança. Novas terapias estão chegando. A partir do momento que a gente tem uma mobilização da sociedade clamando por uma assistência que a gente tem hoje, o HIV é um exemplo disso, houve uma mobilização e nós conseguimos. Então, pela dificuldade de se mostrar o benefício do investimento hoje na terapia contra a hepatite C, como eu disse anteriormente, é importante que a sociedade se conscientize e cobre dos governos que haja o investimento necessário para que a gente possa mudar esse quadro dramático que virá nos próximos anos se a gente não tratar melhor e diagnosticar melhor os nossos pacientes. Existe perspectiva da vacina? Porque nós temos vacina para hepatite A e B, né? Para C, existe essa expectativa ou não? O vírus da hepatite C ele é muito preparado para sobreviver e faz parte desses várias, é um detalhe técnico muito complexo para explicar, mas dentro desses esquemas de sobrevivência do vírus, um deles dificulta a ação de vacinas. Então é muito difícil se obter uma vacina preventiva, como é difícil de se obter uma vacina preventiva ao HIV. Entretanto, os estudos estão sendo feitos, mas eu acho que a melhor maneira de prevenir hoje em dia é vigilância sanitária, olho nos salões de beleza, olho nos estúdios de tatuagem, fiscalização rigorosa em consultórios médicos e odontológicos e hospitais para evitar a contaminação grosseira, manter o tratamento do banco de sangue e as pessoas que usam drogas, que se mantêm em comportamento de risco, que elas os façam minimizando o risco. Então, não compartilhando objetos para o consumo de drogas ou outras substâncias ilícitas. Doutor, o senhor quer deixar um site ou um e-mail para que as pessoas entrem em contato com o senhor? Olha, nós podemos orientar as pessoas através de um e-mail. Existe o meu e-mail pessoal, evaldoestanislau@uol.com.br. Existem diversas ONGs que trabalham com muita seriedade na questão da hepatite C. Eu, pessoalmente, sou fundador e diretor técnico de uma ONG chamada Grupo Esperança, www.grupoesperançasemcedilha.org.br. E lá no Hospital das Clínicas, as pessoas que tiverem acesso ao hospital, que precisarem da gente, nós estamos à disposição de todos. Nós agradecemos muito a presença aqui, a participação do Dr. Evaldo Stanislau Afonso de Araújo, médico infectologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e falamos sobre o Dia Mundial de Combate à Hepatite C. Muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos, uma boa tarde. Obrigado. Você, obrigada pelo carinho, pela audiência mais uma vez. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online. Jogando em casa, nada começou